Oi babies, aqui é a Gabi. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como fazer um overlay de splash e como tá colocando nos seus edits. Bom gente, mas antes, eu queria agradecer pelos 146 inscritos. Eu tô muito feliz, muito mesmo. E também nesse vídeo aqui, que eu ensino a fazer um edit modinho pro UFC, a gente chegou a 1,2 mil de visualizações, gente. Eu fiquei muito feliz mesmo. Então, muito obrigada. Se vocês puderem estar me seguindo nesse FC aqui meu, que é @uniter_for_ever1213, porque a gente bateu aqui 3,9k, agora estamos rumo a 4k. E esse aqui também, que é o meu FC da Savana, My Hair Sabe. Eu já postei um edit aqui. E se você quiser que eu ensine algum edit da minha outra conta sem ser essa, ou esse edit aqui mesmo, acho que esse edit eu já ensinei aqui no canal. Mas se vocês quiserem que eu ensine algum edit, é só ou deixar aqui nos comentários, ou ir no meu post e falar que quer, tipo, que ensine edit, enfim. Bom, então vamos começar. O primeiro passo é pra fazer o splash, né? Ai, minha letra tá horrível, mas enfim. Pra fazer o splash, eu vou estar usando o aplicativo Alictimotion. O meu Alictimotion, ele tá na versão mais atual, que é, se eu não me engano, 3.6.1. E ele tá o Pro, porque eu peguei aqui de um link. Então, e pra fazer o splash, vai precisar do Alictimotion Pro. Porque vai precisar de um... como que chama? Nossa, esqueci. Não é transição, de um efeito do AM Pro. Mas esse efeito também tem no antigo, né? E afins. Bom, então a gente vai clicar nesse maisinho aqui. E ele vai estar aqui, o projeto. O projeto a gente vai deixar nesse quadrado. E aqui em background vai deixar em branco. Pra mudar, é só clicar aqui e colocar no branco. E vir em criar projeto. Ele já vai estar assim, ó, quadrado. Agora a gente vai vir nesse maisinho. E ele vai estar aqui shape. Nesse shape vai ter várias formas, né? Vários desenhos. Tem de um círculo, essa torta aqui, quadrada, enfim, tem muitos. Mas o que a gente vai estar usando é desse círculo aqui. A gente vai colocar Vim Color e Fill. Eu não sei como chama isso, mas é uma latinha de tinta. Nesse daqui e colocar no preto. E agora a gente vai vir em Move Transform nesse terceiro e vai aumentar o círculo. Mais ou menos assim. Aqui o tamanho não vai fazer diferença. Agora a gente vai clicar em cima da imagem, em efeitos, adicionar efeitos, e o efeito vai estar aqui em Distortion/Warp. Como eu falei, o AM ele mudou, né? Ele teve uma atualização. Eu consegui a atualização Pro dele. Enfim. Né? Mas esse efeito aqui também tem na outra versão do AM. E aqui em Distortion/Warp, o que a gente vai estar usando é Turbulent Displace. Gente, o meu ele tá em inglês, né? Porque quando eu fui baixar ele ficou em inglês. Porque assim, eu não sei porquê, mas enfim, né? Mas ele é assim, é Turbulent Displace. Provavelmente, eu acho que no 3, na outra versão do AM, a foto vai estar diferente. Mas é só pesquisar assim. E vai clicar nele, aqui eu vou adicionar. E ele já vai ter tipo que uns negocinhos aqui. Enfim, o Parallax ele é pra você ir mudando quando você quer. Aqui eu vou deixar nesse primeiro em 47 e o segundo eu vou deixar em menos 419. Esse offset, deixa eu ver se eu vou mudar, eu vou deixar ele em... vou deixar em menos 37. E esse strand, assim, não sei o nome, vou estar deixando em 380, 0,380. E ele vai ficar assim, né, gente? Parece não, né? É um overlay de splash. Daí você pode pegar, vir aqui e salvar como imagem. Eu acho que é assim que salva como imagem, eu não sei. Isso. Eu acho que é assim. Será que salvou tudo? Sei lá. Mas se você não quiser fazer isso, é só vir aqui e tirar um print. Pronto. Daí já vai ficar salvo o print. O próximo aplicativo que a gente vai estar precisando é o PixArt. E nele, né, quando você for fazer o seu edit,
Pra você fazer, tipo, o splash, você vai precisar já da sua imagem. Vamos supor que eu vou fazer um edit da Shivani. Então eu vou pegar uma foto dela aqui. Vou pegar, deixa eu ver, vou pegar essa. Vou vir em ferramentas, recortar, vou deixar no quadrado assim. Assim. Vou vir em adicionar foto e vou adicionar a nossa foto do splash. Gente, como eu pensei mesmo, não salvou. Ou salvou? Não, não salvou. Então eu vou ter que tirar print. Mas assim, é só clicar em cima, vir recortar e quadrado, gente. E deixar ele assim. E depois vir livre e ajustar. E apertar o certinho. Daí a gente vai abrir ele do tamanho da imagem. Arrastar pro lado e vir aqui em mesclar. No mesclar a gente vai clicar em tela e ele vai ficar assim. Daí você arruma aqui aonde você vai querer. E aperta nesse certinho e aqui pra salvar. O próximo aplicativo que a gente vai estar precisando, eu não coloquei ele aqui, mas chama Background Eraser. E ele vai tirar o fundo. Então a gente vai vir aqui em Background, Load a foto, que é pra coisar a foto. Vai pegar a nossa foto, aqui é só pra, tipo, ajustar, mas não vai mexer. Vai vir aqui em Done e no Magic. Ai não, calma. No Magic não, no automático, que é esse auto, e clicar onde tá a cor branca, que daí ele já vai sair. Agora é só vir em Done de novo e Save. Aqui, Finish. E agora, tipo assim, agora que você for, agora, nossa. Quando você estiver fazendo o edit, vamos supor, vou pegar esse daqui, ó, que eu já fiz e vou ensinar depois a fazer esse edit no canal. Vou vir aqui em adicionar foto e vou adicionar a foto do nosso splash. E ele fica assim. Se você quiser adicionar borda, né? Assim. Sombra também, se você quiser adicionar. Eu acho que borda não fica muito legal. Tipo, até fica, mas não sei como é um splash. Sei lá, mas parece que dá pra ver melhor. Mas por ser splash, não sei. Agora já foi, né, gente? Mas, né? Fica assim, é só você colocar aqui no seu edit. E já vai estar pronto. E vai ficar super bonitinho também. Eu coloquei borda aqui. Não, também não sei porquê, mas se você quiser colocar ou não, né? A escolha é sua. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E também espero ter ajudado, né? A muitos de vocês. E quem me pediu pra ensinar a como fazer esses edits não, como fazer esse overlay foi a Má e seus edits. Então se inscrevam lá no canal dela, também vou estar me inscrevendo e afins. Então é isso.